Boa noite, irmãos. É com muita alegria que iniciamos mais um encontro fraterno da série de palestras Encontros Fraternos, que se realiza em nossa casa com o apoio da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, a AMERGS. E para o início do nosso encontro, convidamos os irmãos a unirem seus corações, suas almas, para nos dirigirmos a Deus numa prece. Senhor, nos envolvemos na força do Teu amor, buscando a harmonia e a paz que tanto necessitamos, rogando que esses momentos transcorram com muito proveito para todos nós, que, irmanados no sentimento da fraternidade e envolvidos pelas Tuas bênçãos, desfrutam a oportunidade de buscarmos luzes através de reflexões sobre questões importantes que nos conduzem à apreciação das Tuas leis, das leis que regem o nosso destino. Momentos significativos para todos nós, e já reveste o nosso coração de justificada gratidão. Muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui. Cumpra-se a Tua vontade, que assim seja. E assim, irmãos, nos encontramos mais uma vez, como dizíamos, para esses momentos tão felizes, onde nós temos a oportunidade de acompanhar as reflexões conduzidas pelos nossos palestrantes convidados. Hoje temos a alegria de receber, retornando à nossa casa, nossa querida Michele, a Michele Ponzoni dos Santos, psicanalista, psicóloga junguiana, trabalhadora do Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis, integrante da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, e que retorna à nossa casa, justificando a alegria que experimentamos, recebe o nosso abraço muito fraterno, produzindo entusiasmo, né? Envolvendo em vibrações de muita simpatia, de muita fraternidade, e acolhendo-a com os nossos melhores sentimentos, nesse momento tão feliz deste reencontro, quando ela estará abordando o tema psicoterapia da alma. Vamos ouvir. A alegria é toda minha, não só porque essa casa é a casa onde trabalham tantos amigos, onde trabalha minha mãe há tantos anos, mas também por ser uma casa que me acolheu diversas vezes em momentos de dificuldades. Quantos cartões amarelos já fiz, se tivesse cartão vermelho, roxo, azul, eu teria feito também. Então, na verdade, eu vir a esta casa para conversar um pouquinho, compartilhar dos estudos sobre psicologia, sobre espiritismo, é uma forma de gratidão. É uma forma de minimamente, humildemente tentar retribuir o muito que eu já recebi desta casa. Então, a alegria é toda minha e espero que possamos ter um bom momento nesse encontro fraterno, pedindo sempre a Deus que abençoe o Chico, né? Que abençoe os seus trabalhadores, que essas portas possam estar sempre abertas a tantos de nós que batem aqui precisando de um apoio espiritual, de um ombro amigo. O Espírito Joana de Ângeles possui uma série de livros, 17 livros no total, que compõem a conhecida série psicológica. Luz e Atualidade, O Homem Integral, Plenitude, Momentos de Saúde, O Ser Consciente, Autodescobrimento, Desperte e Seja Feliz, Vida, Desafios e Soluções, Amor, Imbatível Amor, O Despertar do Espírito, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Triunfo pessoal, Conflitos existenciais, Encontro com a paz e a saúde, Em busca da verdade, Vitória sobre a depressão e Psicologia da gratidão. Pode passar, por gentileza. Ao longo, então, deste vasto estudo sobre psicologia à luz da doutrina espírita, a Joana de Ângeles vai nos dizer
que, na nossa caminhada enquanto princípio inteligente, nós percorremos os diversos reinos inferiores da natureza e, para isso, nós levamos, em média, algumas centenas de milhões de anos. E desde que nós adentramos no reino hominal, nós passamos a nos constituir espírito, dotados de livre-arbítrio, isso conta, em média, algumas dezenas de milhões de anos. Centenas de milhões de anos, dezenas de milhões de anos. Isso justifica o porquê que nós temos ainda tão impregnadas características ainda dos reinos anteriores, os nossos instintos, as coisas mais ligadas à animalidade, porque, em termos de espírito, em termos de consciência espiritual, nós somos muito jovens. Uma representação gráfica do nosso psiquismo poderia ser feita por meio desse iceberg. Se usa muito em psicologia essa imagem, porque essa parte que está submersa seria a representação do nosso inconsciente. A partezinha que está acima, em contato com o ar, a nossa consciência. Eu diria até que, em termos de porcentagem, claro, a gente não sabe exatamente em números o quanto é isso, mas, na verdade, a nossa consciência é menorzinha ainda. O nosso inconsciente é imenso e ele abarca todas as experiências que nós trazemos das nossas passagens anteriores, não só das reencarnações passadas, como as experiências enquanto princípio inteligente, materiais reprimidos, lembranças do passado, energias que nos propulsionam à evolução, tudo isso são conteúdos que jazem no nosso inconsciente. E a consciência são aqueles conteúdos a que nós temos acesso mais diretamente. Da consciência, um pedacinho muito pequenininho, que a gente poderia imaginar lá em cima, no pico daquele iceberg, é o nosso ego. O ego é aquilo que eu conheço de mim. Tudo isso que eu entendo por mim, eu, Michele, sou psicóloga, tenho cabelo comprido, etc., é o meu ego. Ou seja, o meu ego geralmente é o que eu conheço de mim. E todo este restante, na maioria das vezes, nós não fazemos nem ideia que nós somos. Então, nós somos ainda, do ponto de vista espiritual, muito jovens. A nossa consciência é muito nova. E isso também explica por que é tão fácil da nossa consciência se desagregar, se desequilibrar, desses conteúdos inconscientes muitas vezes irromperem e a gente psicotizar, a gente fazer uma crise depressiva, uma crise de ansiedade, porque a nossa consciência é muito jovenzinha ainda. Podemos passar. Mas os desequilíbrios da alma não são um privilégio da sociedade pós-moderna. Ainda que a nossa sociedade hoje, com as suas características, do materialismo ainda muito forte, do individualismo, tudo isso favorecer algumas psicopatologias muito próprias, conhecidas como as patologias do vazio, as depressões, as ansiedades, as fobias, as crises de pânico, que a gente vê aos montes por aí, tudo isso muito marcado no nosso mundo hoje. Os desequilíbrios da alma não são uma novidade da nossa era de agora. Na antiguidade, onde prevalecia o pensamento mágico, tentava-se fazer um entendimento da doença mental com base muito em superstição. Então, se entendia a pessoa portadora de algum distúrbio como ou possuído por um espírito maligno, ou então como um enviado de Deus. Na antiguidade se dividia entre essas polaridades e não se tinha uma compreensão maior dos fenômenos naturais desses processos. Depois, com os filósofos gregos, a gente vai avançando um pouquinho mais. Nós vamos avançando um pouquinho mais, encontrando causas naturais e explicações racionais para esses distúrbios, especialmente com Sócrates e Platão, com as questões do mundo das ideias, nós vamos começando a entender um pouquinho mais do psiquismo humano. Depois, Hipócrates, isso eu estou passando meio rapidinho, tá, gente? É só para fazer um rápido percorrido ao longo da história, para a gente ter uma ideia de por onde andou o entendimento da saúde mental. Nós vamos nos deter mais a seguir em algumas questões mais importantes. Estou falando um pouco rápido, mas é só para dar uma passada geral mesmo, tá? Nós tivemos, então, com Hipócrates, o pai da medicina, que vem a reencarnar como Hahnemann, o pai da homeopatia, que inclusive tem uma passagem no nosso evangelho sobre a cólera,
ele deu um bom avanço também, ele foi o pioneiro na classificação das doenças mentais. Temos também Galeno, um nome muito importante na medicina. Ele vem trazer que os transtornos psíquicos tinham origem cerebral. Na época de Cristo, nós temos um exemplo de transtorno mental muito interessante. Não sei se vocês conhecem, mas a história de Pôncio Pilatos, depois que ele então deixa com que Jesus vá à cruz, ele desenvolve um transtorno obsessivo-compulsivo. Ele começa a enxergar simbolicamente, né, aquela coisa do lavar as mãos, lavo as minhas mãos e deixo que um inocente vá à cruz. Ele desenvolve um transtorno onde ele começa a enxergar suas mãos sujas de sangue o tempo inteiro. E lava, lava, lava e aquele sangue não sai. E mais além, quando então ele cai em miséria política, vai para a Suíça em exílio, ele acaba vindo a se suicidar num vulcão extinto. Um exemplo, então, antigo, né, de como a nossa consciência nos cobra os nossos erros, as nossas dificuldades, e muitas vezes se manifesta através desses distúrbios. Então, na Idade Média, com a má compreensão do cristianismo, tinha muita superstição também com relação à doença mental, e muitas pessoas, então, eram abandonadas em casas, em hospícios, pessoas com doenças mentais, delinquentes, tudo jogados no mesmo local, submetidos a maus tratos, porque não se tinha o que fazer, não se tinha a cura. E vejam que interessante, naquela época não se podia estudar o corpo humano, né, abrir os cadáveres para estudar, a igreja, a Inquisição não permitia, mas fazia isso escondido. E aí teve uma certa época, lá na Idade Média, que eles abrindo o cerebelo aqui atrás, saía uma substância sanguínea escura, conhecida como líquor, e se criou a hipótese de que, para curar a loucura, deveria se extrair o líquor, como se isso fosse os maus humores dos pacientes. Claro que o espírito sairia junto, né? Depois, o Paracelso, no início da Idade Moderna, já amenizando um pouco as formas de tratamento, essa do líquor não se chegou a colocar em prática, tá? Foram hipóteses que foram surgindo. Nós tivemos muitas tentativas não muito boas, mas essa foi só uma hipótese mesmo que não se colocou em prática. No início da Idade Moderna, então, o Paracelso criou a técnica de levar as pessoas portadoras de estados depressivos para lugares alegres, para tentar, então, fazer com que aquela melancolia passasse. Hoje em dia, a gente sabe que essa também não é uma técnica válida. Ainda que seja interessante poder alimentar os pensamentos positivos, poder criar uma atmosfera positiva, levar uma pessoa em estado depressivo a uma festa, por exemplo, só piora o quadro. A pessoa vai estar lá, num estado horrível, vendo todo mundo feliz, eu não consigo me sentir feliz, ainda se culpa por estar com depressão. Muita gente ainda, na ignorância desses processos, diz: mas tu tem tudo, meu irmão, mas tu tem isso, mas tu tem aquilo, tu tem todos os motivos para ser feliz. E a pessoa fica pensando assim: realmente eu tenho tudo e me sinto infeliz, e entra em desespero maior ainda. Porque é uma doença que requer tratamento, né? Depois, no Renascimento e no Iluminismo, nós não tivemos muito avanço com relação também a isso. Os doentes eram abandonados a maus tratos também, ainda que a melancolia fosse tida como um estado mais normal, porque a gente vem a ter muitas pessoas famosas, Michelangelo, as obras de Shakespeare, sempre com aqueles monólogos depressivos. Então, a melancolia passa a ser mais comum. Mas, em termos de tratamento, não há muito avanço também. Entretanto, pouco depois do início da Revolução Francesa, por 1793, um jovem médico é chamado para assumir a direção de um hospital da Universidade de Paris, essa universidade que está ali na imagem. Por essa universidade vão passar mais tarde, até o século XIX, muitas figuras importantíssimas da ciência médica até o dos nossos tempos. Naquela época, a compreensão da doença mental era embrionária. E, na medida em que aquele médico assume a direção do hospital, ele vai ter uma atitude que vai mudar os rumos da psiquiatria dali para frente. A primeira atitude dele é se dirigir à ala considerada mais perigosa do hospital, onde ficavam internados 53 esquizofrênicos. Eu quero dizer para vocês que essa história nós temos nos livros da história da psicologia, mas eu tive a oportunidade de ouvir numa palestra do Divaldo
com uma riqueza de detalhes que só a espiritualidade pode nos trazer. Eu gostaria de compartilhar esses detalhes com vocês também, que são belíssimos. Ele se faz acompanhar, então, de um serralheiro, vai até essa ala do hospital psiquiátrico, onde tinha os 53 esquizofrênicos, e não consegue esconder o terror que lhe invade naquele momento, vendo aquele ambiente horrível, infecto, mal iluminado, com uma clarabóia, né, suja, assim, e aquelas pessoas atiradas lá. A esquizofrenia não tinha tratamento, não tinha o que fazer, eram abandonados lá, esperando a morte como último recurso de salvação, porque realmente não se tentava nada. Ele entra lá, profundamente constrangido, e pede ao guarda que abra as celas. O guarda é tomado de surpresa e diz assim: o senhor não sabe o que está pedindo. Essas pessoas estão aqui, a maioria deles, há mais de 20 anos. Perderam, muitos deles, as condições de fala, perderam até a expressão humana. Se eu abrir isso aqui, eles vão me matar. O senhor, se eles matarem, vai entrar para a história, porque é uma personalidade célebre. Eu não vou me arriscar, não abro. E daí ele diz assim: pois a partir de hoje, nesse hospital que eu tenho a honra de dirigir, ninguém mais vai dormir aprisionado pelo crime de ser portador de uma doença que a ignorância médica mantém como uma das suas incógnitas. Eu exijo que você abra a cela. E o guarda, tomado na sua ignorância, não abro. Eu acabei de conquistar o meu direito de cidadania, eu não vou jogar fora minha liberdade por causa desses miseráveis loucos, não abro. Ele pede então a chave, se dirige ao serralheiro e pede que ele comece a serrar as correntes enquanto ele vai iniciar a abertura das celas. E o serralheiro, agora assustado com o diálogo entre os dois, diz assim: olha, eu fui chamado para uma tarefa, mas eu não sabia exatamente o que era. Escutando agora o guarda, se eu abrir, eles vão matar todos nós, eu tenho família. Eu não posso me arriscar, não, senhor, me desculpe, mas eu não posso. Então, o médico, mantendo a serenidade, começa a abrir as celas uma a uma, e aí os outros dois, feridos nos seus brios, começam a ajudar tempo depois. Em menos de uma hora, os 53 portadores de esquizofrenia estão ali pelos corredores, emitindo ruídos grotescos, com aquele olhar de desvario, sem nem entender o que estava acontecendo naquele momento. No meio deles, um senhor de cabelo branco, barba branca, desata a correr, sai correndo e se agarra naquela clarabóia, balançando no ar, e dá um grito que ecoa por todas as paredes daquele hospital presídio. Meu Deus! Meu Deus! Eu já não lembrava mais da beleza de um raio de sol. Ele começa a chorar, se solta dali, vai se arrastando e se agarra nas pernas do médico, que estava numa escadinha de uns 5 degraus, mais ou menos, e diz assim: muito obrigado, doutor, por haver me restituído a dignidade perdida. O médico ergue ele e diz: eu é que te agradeço, porque eu tinha certeza que o meu ato ia tirar da loucura muitos que vão abrir agora uma nova era de esperança. Esse médico é conhecido, Dr. Felipe Pinel. Com ele se inaugura uma nova era da psiquiatria. Ele tinha chegado ali naquela ala psiquiátrica com um papel amarelado enroladinho, que era a autorização das autoridades da Comunidade de Paris para libertar os esquizofrênicos. Quando ele levou essa ideia para os seus colegas na universidade, os outros médicos, muito irônicos, perguntaram para ele assim: o que tu vai fazer? Tu vai curá-los? E aí ele diz assim: se eu não puder curá-los, eu vou amá-los. Graças a isso, então, muitos psiquiatras vão seguindo os passos do Dr. Pinel, vão retirando aquelas pessoas que estavam abandonadas nos subterrâneos dos hospitais medievais na Itália, nas torres na Inglaterra. E, a partir daí, começa a se fundar, então, os hospitais psiquiátricos, mais ou menos no modelo como é hoje. Hoje em dia, se tem a reforma psiquiátrica, uma proposta ainda de melhorar
ainda mais de se criar residenciais terapêuticos, né, de se colocar nos hospitais gerais as alas de saúde mental. Só que ainda a gente está avançando muito devagar, ainda aquela coisa, uns querem fechar os hospitais psiquiátricos que já existem, antes de se criar uma estrutura que possa, então, conter isso tudo. Então, a gente está numa fase intermediária também, tentando se avançar mais na chamada reforma psiquiátrica. Os tratamentos seguiram avançando, depois com Freud, tornando válido cientificamente o conhecimento do inconsciente. É interessante como isso se deu, porque até então, pelo menos no Ocidente, esses fenômenos inconscientes não eram considerados válidos cientificamente. Então, algumas doenças que eram de origem mental e que se não